Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, no caso hoje, folhagem, e a gente vai falar de uma planta que eu conheço 3 nomes. Na verdade, eu fui apresentada a ela pelo nome em inglês, que é o que eu acho mais bonitinho, que é Dust Miller. Em português, ela tem 2 nomezinhos diferentes. Um é cinerária e o segundo é Jacobeia marítima. Eu até entendo por que chamar de Jacobeia marítima, porque ela de fato, olha, parece uma alga marinha, então esse marítima pode ter alguma relação. Eu desconheço a origem desse nome, mas se alguém aí conhece essa flor, faz favor, comenta aí no chat, porque eu quero entender por que esses nomes, e ela é facílima de fazer. E essa é a última aula do mês de fevereiro, mas março vamos ter muita informação também a respeito de flor. E vamos ter aula surpresa, aula extra, é muita aula, então não dá bobeira, entra lá no grupo do WhatsApp, se você ainda não está lá, entra no grupo do WhatsApp para receber todas as notificações, porque vai ter aula surpresa, então não tem como descobrir do nada. Entra lá para receber essas notificações. E no Telegram, quem está lá também escolhe o tema das lives, então é super bacana, entra lá também, porque aí você ajuda aqui a participar, a escolher o tema das lives. Então, chega de papo, né? Vamos trabalhar? O interessante dessa folhagem é que a coloração dela é bem diferente, a base da coloração é bem diferente das outras. Normalmente a coloração das folhagens puxa mais para o verde. Essa aqui, ela tem esse tom azul acinzentado. Então, eu tingi a massa de flor com um pouco de azul e um toquezinho de verde. Ou, se preferir, você pode tingir também com uma tinta turquesa e a gente consegue chegar nessa coloração. E ela tem vários formatos no cortador, tá vendo? Ela é bem cheia de voltinhas. Deixa eu botar aqui, dá pra ver? Não, peraí. Deixa eu apoiar aqui, que fica mais fácil para ver. Ela é bem cheia de voltinhas, tá vendo? Ela é bem arredondadinha e cada um tem uma forma bem diferente da outra. E a textura dela também é uma textura suave e depois a gente vai fazer um acabamento como se fosse um aveludado. E por ser uma cor diferente, a fita floral a gente vai trabalhar com a fita branca, tá? Não vamos trabalhar com a fita verde. E aqui é só clara de ovo para usar de cola, gordura vegetal e o arame, eu vou usar o arame 26. Então, arrumar aqui e começar a trabalhar. Então, começando aqui com um pouquinho da gordura vegetal para poder realmente abrir a massa com facilidade. Pegar aqui um pedacinho da massa. E é importante a gente medir para não correr o risco dessa massa ficar menor do que o cortador. E aqui, olha, eu vou pressionar um canto, abro uma área e pressiono para o outro. Então, a gente vai deixar essa parte central para colocar o arame. É o arame 26, então a gente não precisa de uma área muito grande. Eu só tiro aqui a pontinha, dou aquela alisadinha só para ficar o arame aqui na base. Abrir mais um aqui. E ela é fininha, tá? Ela não é assim grosseira, não. Então, a massa tá fininha. E eu já vou cortar aqui 2 formatos diferentes, mas tem que posicionar exatamente nesse centro, que abriu aqui essa canaletazinha para colocar o arame, então a gente posiciona bem no centro. Passo aqui, olha, para não tirar a forma. Então, eu passo o rolinho por cima.
Olha o formato, como é que fica bonito. Vamos pegar esse outro, a mesma coisa, posiciona bem ao centro. E é nessa parte que a gente vai colocar o arame. Se alguns cantinhos prenderem, como aconteceu aqui, eu venho, olha, com a pontinha do estilete, porque realmente como tem muitas voltinhas, acaba às vezes prendendo. Mas com aqui, ó, a pontinha do estilete já tá tudo cortadinho, é só realmente tirar o excesso. Estilete ou bisturi, a gente consegue aqui puxar. E aqui eu vou umedecer a pontinha do arame na clara de ovo. Poderia usar também, nesse caso, tranquilamente, água ou mesmo uma colinha bem ralinha de CMC. Bom, agora eu vou aqui posicionar no dedo médio e seguro o outro lado com o polegar e venho, olha, direcionando o arame para não deixar ele escapulir de nenhum dos lados. Então eu vou sentindo esse arame, ele vem escorregando aqui na minha mão e eu vou sentindo para não deixar ele escapulir. Como essa pontinha tá muito retinha, tá vendo? Eu vou dar aqui um apertãozinho. E isso ajuda também a segurar o arame aqui dentro. Já vou colocar no pad e faço a mesma coisa aqui com a outra. Tiro o excesso, sempre tiro o excesso, tá? Isso é bem importante, tirar o excesso da clara de ovo para não ficar escorregando e girando dentro da flor ou da pétala, enfim. Ó, eu posicionei mais ou menos 1/3, não tem necessidade de mais do que isso. E faço aquele apertãozinho aqui na base. Eu coloco aqui no pad só para passar o boleador, para afinar um pouquinho essas bordas, não ficar com a marca do cortador. E vou posicionar bem no centro desse frisador. Mas eu antes vou passar só um pouquinho da gordura para não colar. Passa dos dois lados do frisador. É uma textura simples, então caso não tenha esse frisador, pode usar qualquer outro frisador que tenha textura simples, tá vendo? Com os veios laterais. Posiciona bem certinho e pressiona tudo por igual. Como esse frisador ele é bem magrinho, a gente não sente essa necessidade de ficar com a mão dobrando, mas independente, não faça movimentos nem para frente, nem para trás. Se você estiver trabalhando com um frisador um pouco mais alto, sempre tome esse cuidado, tá? Ó, então, friso bem no centro. E aqui eu vou dar uma leve dobradinha, com muito cuidado para o arame não escapulir aqui atrás. Eu, inclusive, já tenho uns aqui que eu adiantei. E eu coloco, olha, numa quinazinha assim, para secar. Não necessariamente todos na mesma posição, pode ter um lado um pouquinho mais dobradinho do que o outro, mais curvadinho. Então, deixo aqui secando numa quininha. A mesma coisa, esse então que é mais fininho, tem que tomar bastante cuidado. Coloco bem no centro. Importante, ó, soltou aqui. A parte que tem o baixo relevo é a que fica para cima, tá?
Então, aqui dou uma dobradinha e vou botar aqui para secar. Ó, eu vou, inclusive, fazer o contorno aqui da voltinha para não secar tudo retinho e por igual. Então, é legal a gente fazer algumas voltinhas para quando secar ter um movimento sutil para ficar bonito no arranjo. Agora eu vou fazer o tamanho maior, mas é o mesmo processo. Passo só um pouquinho da gordura. E aqui, olha, novamente, pressiona, puxa para um lado, dá um espacinho, pressiona e puxa para o outro. E eu só vou esticando aqui a lateral. Novamente, posiciona bem ao centro. Então, observa a pontinha final com a base, onde a gente vai aqui colocar o arame. Passei o rolinho, pronto. Essa saiu direitinho, mas caso entre alguma voltinha aqui que não saia direito, é só puxar com uma pontinha de um estilete, de um bisturi, uma espátula fininha. Então, passo aqui um pouquinho do amido para não colar na mão. Umedece a pontinha do arame, tira o excesso. E olha lá, dedo médio, polegar. E vem direcionando esse arame para não deixar ele escapulir. Eu vim aqui mais ou menos até a metade. E pressiono aqui essa base. Sem deformar, tá? Só realmente para segurar esse arame para ele não sair. Dou aquela boleadinha nas bordas, de levinho, para tirar e afinar um pouquinho essas bordas, tirar a marca que possa ficar do cortador. E olha lá, bem ao centro. Marcou. Ó, bem no centro. Vinco aqui embaixo só para ter mais movimento. E na hora de montar o arranjo, ter o encaixe. E coloco aqui, ó. E agora eu deixo secar bem para fazer a parte da pintura. E aqui todas as folhinhas já secas, tá vendo? Ela fica com esse tom bem azuladinho, clarinho. E agora a gente vai colocar uma nuance nela de 3 tons, mas bem pouquinho, tá? É bem clarinho mesmo. Então, eu vou colocar o siciliano, que é um verde bem abertinho, misturando com o floresta e um toquezinho de azul também. No caso, eu tô usando aqui o azul português. E no final, para a gente ter um efeito bem interessante, eu vou colocar dióxido de titânio. Então, o dióxido é que vai fazer aquele efeito aveludado que ela tem de acabamento e trazer aí exatamente esse efeito do branquinho mesmo, que ela dá essa clareada, fica bem interessante. Então, vamos lá.
Separar aqui. Olha, quando eu já misturo aqui o verdinho com um pouquinho do azul, olha, já dá uma coloração bem bacaninha. E vou botar um pouquinho também desse verde. E é tudo bem pouquinho, tá? Limpa bem o excesso do pincel. E eu venho principalmente nas partes centrais. Olha, o verde vai acentuar. Deixa eu botar até um pouquinho mais de azul aqui. Mas eu quero acentuar só um pouquinho do verde, fazer uma sombrinha nesse meio, tá vendo? Mas o verde puro aqui ia dar uma nuance diferente, porque ela tem essa sombrinha meio acinzentada, meio esverdeada, mas o efeito do azul é muito importante. O azul é que vai fazer esse efeito de acinzentado. A gente não precisa colocar cinza. Quando a gente coloca o azul, a gente esfria a cor. Então, quando coloca o azul, a gente tira essa parte quente, a gente esfria, então dá essa noção um pouco de cinza. Olha, tá vendo? Eu fiz a misturinha, quase não usei, é bem pouquinho mesmo. É bem delicado. Mas já faz bastante diferença entre uma e outra. E aqui, todas já com esse tom, olha, nem usei tudo de tão pouquinho que usa. Agora eu vou tampar e vou aplicar o branco. Vou aplicar com esse mesmo pincel, não tem problema, mas o branco é que vai fazer toda a diferença. Então, eu venho aqui, olha, bato bem o pincel e venho por cima. Deixa eu segurar assim para ficar bem fácil de ver. Eu venho aqui, olha, por cima, dando essas batidinhas com o branco. E eu posso deixar realmente, principalmente nas pontas, excesso de branco. Porque isso que vai fazer esse efeito aveludado dela, olha. Quanto mais branco eu colocar aqui, melhor. Então, repara a diferença. Aqui no meio, um pouquinho só mais escuro. E o branquinho no entorno. E aqui a mão vai ficando suja, mas ela vai ter uma função, tá? Aqui não tem problema a gente tá com a mão suja, porque vai ter uma função essa mão sujinha aqui para fazer o acabamento dela. Essa folhagem, ela é muito boa para pano de fundo, porque ela tem uma cor muito neutra. Então, você pode brincar com uma folhagem mais escura e ela junto, ela faz um destaque, faz uma moldura muito bonita para os arranjos. Ela faz um efeito, eu acho que até melhor do que o eucalipto. O eucalipto tem essa função de fazer uma base por conta da cor também muito semelhante a essa, que tem esse toque do azulado, mas eu acho que essa aqui ainda faz um pano de fundo ainda
mais intenso, por ter essa camada bem branquinha. E você pode trabalhar ela tanto solta, só os galinhos soltinhos, para fazer a estrutura do arranjo, como também ela no buquezinho, no galho, que fica muito bonitinha. E principalmente essas que tem bastante recorte, elas ficam muito bonitas, elas dão um movimento maravilhoso aos arranjos. É uma folhagem muito importante também para casamentos, por ter esse tom claro, branquinho, é uma folhagem que dá aí também um ponto bem interessante para bolos de casamento. E aqui todas elas, eu vou até aqui em algumas reforçar um pouquinho esse centro. Dá um leve contraste maior aqui. E agora, eu vou sujar minha mão aqui, ó, ainda mais, para colocar a fita floral. Porque a gente vai trabalhar com a fita branca. Então, para ficar a fita no mesmo tom, a gente suja a mão aqui com o corante que utilizou e aí vamos para a brincadeira. Então, eu dou aquela esticadinha na fita e começo a montagem do galho pelos menorzinhos e venho aqui na base, ó, dou uma leve giradinha e vou misturando, inclusive as formas, olha. Venho aqui só uma leve giradinha e vou fixar bem firme. Fixar bem firme e ela sempre assim, olha, para o centro, tá? E aqui eu só vou fazendo essa posição e vou montando aqui, olha, descendo. E fazendo esse galinho. Dando espaço e olha, conforme eu for passando a fita aqui, a fita vai ficando sujinha e ficando no mesmo tom. E aqui eu vou só montando assim, sempre com ela viradinha para dentro, essa parte que inclusive a gente botou mais escuro para dentro, e faz aqui o galinho. E aqui é só finalizar, e conforme eu vou finalizando, a mão aqui vai colorindo a fita. É a melhor forma que a gente tem aqui para trabalhar com a fita floral, nesse caso, que tem que botar no mesmo tom. Olha lá o galinho, como é que fica bem interessante. E fazendo aqui um resumo, olha ela aqui novamente, o que eu intensifiquei, ela é super simples, a gente realmente só usar o cortador e fazer aquele movimento na hora da secagem, mas eu intensifiquei aqui realmente o branco. O branco é que faz esse efeito do aveludado e você escurece um pouquinho só a parte central e a parte externa toda com esse branco faz um efeito realmente bem delicado e pode inclusive não usar só assim no galinho, pode usar
todas separadamente, para montar um arranjo. Inclusive fica muito bonito que você faz um pano de fundo, não precisa ficar sempre usando os galinhos, então pode aí dar uma espalhadinha. E lembrando, terça-feira tem live e eu espero vocês aqui. Um beijo e até lá!